Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para mais uma live? Hoje, com a doutora Sandra, nós vamos falar aí da importância do atendimento odontológico. Então, vamos esperar aqui ela entrar para a gente começar aqui o nosso bate-papo, que vai ser incrível. Podem mandar as suas perguntas. Oi, Aline! E a gente vai conseguir. Vamos lá. Lá, a doutora Sandra vai entrar. Meu Deus, Aê! vou usar a linguagem dos jovens. Bugou meu Instagram. Não é possível. Ai, ai. Ó, vamos começar tudo de novo. Vamos. Eu Desculpa começar aí. tudo de novo. Vamos lá. Tá. Ó, vamos falar aqui, ó. A importância do atendimento odontológico é o tema da nossa live. E eu queria saber, doutora Sandra, o porquê que você escolheu odontologia como profissão. Tá bom. Eu estava contando agora há pouco, antes de bugar, né? Meu Instagram aqui, que na verdade eu nem sei direito por que eu escolhi. Eu contei que eu tinha uma odontopediatra que me atendia quando eu era pequena e eu era fascinada por ela. Então eu ia lá no consultório dela, adorava ver o consultório, as coisinhas que ela mexia, as gavetinhas, os bichinhos que ela tinha. E isso, de alguma maneira, ficou gravado em mim. Foi alguma coisa que me interessou muito desde novinha. E depois, quando eu fui escolher a profissão, eu escolhi odontologia, né? Mesmo sem ter nenhum parente dentista, nada. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu tive uma influência dessa odontopediatra que me atendia quando eu era pequena. Então, acho que isso me influenciou na escolha. Eu também sempre quis escolher alguma profissão da área de saúde. Eu queria trabalhar com o ser humano. Uhum. Então, acho que eu associei as duas coisas e me interessei por essa profissão. E sou apaixonada pelo que eu faço hoje. E nós agradecemos muito você ter escolhido essa profissão. E Ozinho, então, agradece demais. Ah, ele é um fofo. Ai, mas a gente fala dele daqui a pouco. Tá Daqui a bom, tá pouco. bom. E eu queria também saber por que odontopediatria. A odontopediatria foi uma coisa legal. Eu, na verdade, saí da faculdade, foi alguma coisa muitas crianças eu recebia. E eu comecei a me interessar muito por odontopediatria. Então, eu fui para a universidade e comecei a fazer estágios, cursos dentro dessa área e me apaixonei por pediatria. E a minha paixão principal vem de uma questão que eu acho que é importante, que é, primeiro, a sinceridade da criança. Eu sempre digo que a criança é muito sincera, ela vai mostrar ali para você no comportamento dela o que ela está sentindo. E isso eu acho que é Sim. demais, né? Essa sinceridade. E o desafio que é o atendimento de uma criança. É um desafio. A gente fala que cada criança que senta ali na nossa cadeira é um desafio novo, é uma. Você tem que criar estratégias diferentes, você tem que se reinventar a cada criança, porque cada uma acaba tendo um comportamento. E esse desafio, unido a essa sinceridade, a essa coisa boa, né, que a criança tem, Sim. vai ser apaixonada por odontopediatria. Então, eu realmente Ah, amo de paixão atender criança. e a gente sente, né? Eu lembro que, assim, acho que na primeira ou na segunda consulta, né, que o Iô teve com você. É, Ai, ai. E assim, o Iô, ele teve muitos traumas, né, antes, né, de chegar no seu consultório, por inúmeras coisas, né?
E aí eu lembro de um dia que foi muito marcante isso para mim, assim, como mãe, como ser humano, né? Você estava cuidando dele e ele chorando muito, 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 muito. E aí você passava a mão assim nele, né, arrumando o dentinho dele e cantava, cantava assim no ouvidinho dele para ele se acalmando. Então são coisas assim que, tipo, é um amor muito grande pela profissão, né? Aí quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, ela ama o que faz. E isso assim me marcou muito, porque eu falei assim, é muito lindo, porque você tá lá numa hora de muito sofrimento que você não podia nem mas já voltou já. Então, isso é importante para a gente, e importante que os pais saibam também que na odontopediatria a gente lida às vezes com situações que deixam os pais muito nervosos, né? Travei de novo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eita, nós estamos bem hoje. Não, mas pode continuar falando, tô te ouvindo. Nós, nós estamos bem hoje, Sila. Tô ouvindo, E eu tô sabe que eu ouvindo. Ó, tô tá, do tá todo mundo ouvindo. Tô ouvindo, pode falar. Então, eu estava comentando que na odontopediatria, às vezes os pais ficam muito ansiosos com a questão do choro da criança, né? E é uma coisa que é muito comum para a gente. Eu vou te contar rapidinho Uhum. como funciona isso, mas a gente divide dentro da odontopediatria o atendimento da criança, a gente chama a criança de bebê até 3 anos de idade, e a partir de 3 anos de idade a gente já considera uma criança um pouquinho maior. E a gente sabe que até 3 anos de idade é muito difícil que a criança tenha uma capacidade de cooperar com a gente em relação aos procedimentos odontológicos, né? Então, por mais que às vezes a gente vá fazer só uma profilaxia, uma limpeza, alguma coisa muito simples, o choro ele está sempre presente, porque é a única forma que a criança tem de manifestar que ela não quer estar ali, né? Que ela não quer ficar com a boquinha aberta, que ela quer levantar daquele local. Então, é comum que ela chore, é normal que ela chore. Então, a gente está acostumado com lidar com essa situação. E os pais, às vezes, ficam muito ansiosos, achando que o fato da criança estar chorando ali na cadeira odontológica vai causar algum tipo de trauma para ela, né? Isso é uma ansiedade Uhum. muito grande dos pais. Mas a gente sabe que a maneira como a gente lida com a criança, existe uma dinâmica, nós somos treinados para isso, né? A forma de, muitas vezes, segurar a criança para fazer aquele procedimento, a forma como a gente conduz todo o tratamento, é importante que os pais saibam que isso é baseado em evidência científica, é estudado na área de psicologia, que são procedimentos Sim. que não foram criados, na verdade, com o intuito de causar nenhum tipo de problema. Pelo contrário, são situações que a gente cria, na verdade, para ir fazendo com que a criança vá perdendo medo, vá se acostumando com o ambiente, vá percebendo que aquela dinâmica não gera dor para ela, e aí ela vai, com o passar do Sim, tempo, se acalmando, né? Por isso que a gente procura sim. sempre manter a calma e também deixar a criança e os pais bastante tranquilos nesse sentido. Porque os pais ficam muito ansiosos, né? E eu entendo porque é perfeitamente compreensível isso, né? Essa É situação. porque a gente vê eles chorando ali naquela agonia, né? Ah, meu Deus. É É, difícil, mas eles estão em boas mãos. Eu sei. e às vezes é Ai, preciso segurar, né? É preciso às vezes. Você sim, sabe disso, né? Você sabe sim. disso. É. É, Ô, e eu queria que a gente falasse, porque assim, alguns pais me mandaram
umas perguntas sobre sedação. Tá. E aí eu queria que a gente falasse o que que você acha. Por exemplo, muitos me perguntaram assim: meu filho, ele não gosta de dentista, então eu tenho que sedar. E eu falo assim, por exemplo, do iô, porque o iô a gente nunca sedou. Exatamente. Desde das primeiras vezes que eu levei ele em outros dentistas, a gente nunca optou por essa, não sei se é técnica, não É uma sei. técnica de E, sedação, sim. então, eu nunca quis, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sedação. Falo. É assim, olha. Se a gente for ver, existem várias técnicas que a gente pode utilizar como recurso, vamos usar esse termo, para trabalhar o comportamento da criança, tá? Isso também tem divisões. Se a gente falar teoricamente, para vocês entenderem melhor, existe aí a Associação Brasileira de Odontopediatria, ela recomenda uma série de recursos que a gente pode utilizar para trabalhar com as crianças. A sedação é um dos recursos que pode ser utilizado para trabalhar o comportamento. Mas a gente nunca usa a sedação como primeira opção. Então, a sedação ela é considerada uma técnica avançada de gerenciamento de comportamento. É quando muitas vezes a gente não consegue trabalhar o comportamento da criança com as técnicas normais. O que são essas técnicas normais? Apresentar o consultório para a criança, né? Tornar a consulta odontológica uma rotina para que a criança acostume, né, com os procedimentos, mostrar tudo para ela, apresentar. A gente usa muito um recurso que é falar, mostrar e fazer, que é falar tudo para a criança primeiro, explicar o que vai ser feito, depois mostrar, a gente mostra às vezes em boneco, em modelo, depois efetivamente a gente faz. Então tem vários recursos que a gente utiliza antes de ter que indicar a sedação. A sedação, ela é um recurso interessante, mas o que é importante que os pais saibam? A sedação, no consultório odontológico, a gente tem algumas restrições. Quando a gente fala em sedação, a gente está falando, eu posso falar em medicamentos que a criança pode tomar por via oral, ou eu posso falar, por exemplo, da sedação, que é aquele cheirinho, que a criança vai cheirar e vai ficar um pouquinho mais tranquila. Em ambas as situações, seja medicamentosa, tomando uma medicação, seja usando, por exemplo, lá o cheirinho, é importante que todos saibam que a gente tem uma limitação. A gente pode sedar uma criança no consultório num grau leve. Por quê? Porque para ser seguro para a criança essa sedação, ela tem que estar sempre num nível de sedação mais leve, em que ela responda quando eu falo com ela, que ela tenha os reflexos dela mantidos. E isso muitas vezes promove um grau de sedação leve, não é como a gente espera. Às vezes a gente acha assim, que eu vou sedar a criança, eu vou colocar lá o cheirinho para ela, eu vou dar a medicação, que a criança vai apagar de vez, eu vou conseguir fazer tudo o que eu Sim, quero. sim. Não é essa a ideia no consultório. A ideia da sedação no consultório é deixar a criança um pouco mais tranquila, então ela fica mais relaxada, mais Uhum, tranquila, né? Dá um certo peso, assim, uma dificuldade maior dela se movimentar, mas nem sempre a gente utiliza só a sedação. Às vezes a gente precisa sedar e segurar também, tá? Então, a sim. sedação, ela é um recurso interessante, mas a gente precisa primeiro usar todos os outros recursos. E se a gente não conseguir, a gente associa esse recurso e pensar que é uma associação de técnicas, que a gente seda, que tem que sedar, então, num nível mais leve, para que a gente tenha segurança, né, de fazer essa sedação, e que às vezes eu vou associar, eu vou sedar a criança e mesmo assim vou precisar, às vezes, segurar a criança um pouquinho, porque eu vou sedar num grau leve para deixar a criança mais tranquila, tá? É importante Sim. também saber que a sedação, para o dentista poder praticar a sedação, ele tem que ser habilitado, a gente tem que ter equipamentos de segurança no nosso consultório para fazer isso. Então, é uma alternativa, é legal, mas eu, particularmente, sempre gosto de tentar o atendimento da criança sem a necessidade da sedação. E lógico Uhum. que quando eu percebo que vai ser muito dolorido para a criança, não dolorido no sentido dela sentir dor, mas que vai ser muito sofrido para a criança, que realmente é uma situação, né,
que para aquela criança especificamente é difícil dela lidar, aí a gente associa sim a sedação. E aí pode ter essas duas possibilidades, por via oral ou até a inalatória, tá? Mas Sim. é uma alternativa, mas não é o único recurso que a gente tem, tá? Alguma outra Eu coisa de lembro sedação? que então, eu lembro que quando a gente ficou um tempo sem ir no dentista, aquele medo que ele tinha voltou todo. Voltou. Então, assim, eu queria que você também falasse disso, da importância da rotina de ir, né? Exatamente. Eu acho que, especificamente, no caso das crianças com necessidades especiais, é muito importante para todas as crianças, na verdade, tá? Para todas, é. A gente percebe isso em todo mundo. Se a criança ela deixa de ficar um período sem ir ao dentista, quando ela retorna, a gente tem uma dificuldade de novo em retomar o tratamento. Mas mais especificamente para os pacientes que a gente tem uma necessidade maior de ter uma rotina, de conhecer o Uhum. ambiente, de estabelecer aquela relação interpessoal mais forte, né? De manter a criança sempre lembrando, né? Daquela situação, do que vai acontecer com ela. A Sim. quebra, né? Das consultas, daquela rotina de ir ao dentista, ela traz uma repercussão. A gente volta e às vezes tem que começar o trabalho desde o início. E o que é É. legal falar também? A prevenção, veja, a gente tem duas doenças que são muito prevalentes em odontologia. A maior mais prevalente delas é a cárie, que é a que mais todo mundo conhece. É uma doença Sim. que é muito prevalente na nossa população, infelizmente. E quando a gente vai tratar um paciente que já tem uma doença estabelecida, né, uma doença presente na boca, o tratamento em si ele é muito mais complexo, né? É diferente você fazer uma consulta preventiva em que você orienta, você limpa, você olha, você tem cuidados, vamos dizer assim, preventivos, do que você ter que anestesiar, você ter que, Sim. né? Você ter que usar ali instrumentos pérfuro-cortantes e instrumentos que muitas vezes podem ali muitas vezes, se a gente não tem uma criança mais controlada, vamos dizer, em relação ao comportamento, muitas vezes até machucar. Então, o ideal é que a gente tenha desde cedo, eu vou falar uma coisa que é muito importante, que tem que ser muito divulgada, que é a ideia de que hoje a Associação Brasileira de Odontopediatria, e acabou de sair essa recomendação, uma recomendação atual. Sabe quando, Priscila, que ela diz que começa a primeira visita da criança ao dentista? Na gestação. Quando? Na gestação. Hoje, a odontologia ela faz o que a gente chama de pré-natal odontológico. O que que chama o pré-natal? O pré-natal é a consulta da gestante e a gente faz duas coisas no pré-natal. A gente primeiro cuida da saúde da gestante, orienta ela. Por quê? Eu não sei se todo mundo sabe disso, que é uma coisa muito relevante de nós Uhum. sabermos, mas Muito importante você falar. nós temos, por exemplo, doenças específicas da cavidade bucal que têm relação com complicação obstétrica. Por exemplo, hoje nós sabemos, não é uma relação de causa e efeito, por exemplo, você tem obrigatoriamente, você vai ter o problema. Mas, se você tem, por exemplo, doença na gengiva, nós sabemos que você tem um risco aumentado de ter ou parto prematuro, ou a criança nascendo com baixo peso, e hoje até Sim. relação, por exemplo, com pré-eclâmpsia, que é uma complicação obstétrica importante. Então, primeiro, a gente tem que cuidar da gestante, e a segunda etapa do pré-natal, ela é voltada para as orientações que a gente dá para a mãe em relação à criança. Então, quando a mãe, ela está lá no finalzinho da gestação, a gente orienta sobre várias coisas importantes que ela já vai saber quando o bebê dela nascer, de que maneira que ela vai colocar isso em prática na rotina da família. De maneira que ela tenha conhecimento já para estabelecer um ambiente que seja mais propício para que a criança dela não tenha doença na boca e que cresça bem, estabeleça todos esses padrões. Então, começa nesse momento. Por que que começa aí também? Uma coisa que está muito hoje sendo dita, primeiros 1000 dias de vida. O que que a gente sabe hoje? Que o futuro da criança depende da gestação, primeiro e segundo ano de vida dela, né? Então, o ambiente em que a criança se desenvolve no útero materno
tem uma relação muito importante com o futuro dela, em relação a doenças e tudo mais. Então, se você tem uma mãe com dor de dente, com infecção na boca, a boca ela não está separada do corpo, né? Então, você tem uma infecção na boca, aqueles micro-organismos, vamos dizer assim, as proteínas inflamatórias que são geradas desses processos, tudo isso vai para a circulação sanguínea, chega lá na circulação fetal. Então, isso interfere, por isso que a gente começa esses cuidados aí. E depois, a primeira visita do bebê deve ser antes dele ter dente, por volta do 6º mês. Porque a gente vai ensinar tudo o que tem que ser feito para evitar ter doença. Se a gente faz isso, as rotinas da consulta odontológica, elas são muito mais tranquilas, né? Só que muito pouca gente sabe e muito pouca gente acaba levando a criança, porque fala assim... A gente só leva quando o menino tá com cárie. Vamos falar a verdade, doutora. Exatamente, porque a gente tem a ideia, se dentista tem que ter dente, né? E não tem dente ainda, o que eu vou fazer lá? Só que não, vai muito mais além disso, né? Sim. E tudo que é na criança é mais complexo. Para você ter uma ideia, a doença cárie na criança, a progressão da doença é muito mais rápida, a evolução da doença é muito mais rápida, a destruição da estrutura dentária é muito mais rápida. E o tratamento é muito complexo, por conta da questão comportamental, por conta mesmo da maturidade da criança. Então, prevenção é tudo. Então, é importante que todo mundo saiba que hoje a gente começa na gestação, trata do bebê antes dele ter dente, orienta essa mãe, e aí ela vai ter informações suficientes para lidar e ter condições desse bebê dela não adoecer, não ter doença na cavidade bucal. Então, a gente diz que a gestação, tensão materno-infantil, é o futuro da odontologia. A criança não ter doença futuramente, né? Esse é o que a gente tem de mais atual, né? De pensar de mais atual nesse sentido. Essa orientação é muito importante de ser dada. Nossa, maravilhoso, porque se a gente começa mesmo antes, nossa, ia evitar tanto sofrimento para as crianças. Nossa, perfeito, perfeito. Ai, que arrependimento de não ter começado antes. Não, mas não é arrependimento. Imagina, você é uma mãe super cuidadosa. E não é assim. A gente muitas vezes não sabe, né? Essas informações, elas tinham que ser mais divulgadas, né? Elas tinham que ser muito mais. Muito mais, exatamente. Então, assim... Ó, a Josiane falou, a minha filha Ana Clara tem síndrome de Rubinstein-Taube e ela ama ir ao dentista, chega a pedir para levar. Ai, que fofa! Maravilhosa, é isso mesmo, é isso mesmo. É difícil, né? Dá trabalho no início, né? Essa adaptação, tudo isso, mas é o que a gente pode fazer de melhor nesse sentido, é criar essa rotina, não deixar de ir porque é importante mesmo, né? E a gente consegue controlar e orientar e conseguir manter a criança sem doença. Você sabe, você tem hoje o Johan não tem nada, ele é uma criança saudável, né? Porque você cuida direitinho, dá trabalho cuidar, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas funciona. Muito trabalho. Priscila, olha que eu vou fazer 1 minuto. Eu vou pegar meu carregador, porque eu mudei de lugar e vai acabar minha bateria. Você já pensou? Aí a gente morre de vez. Pega lá que a gente precisa responder aqui uma pergunta que chegou. Que eu vou andando aqui e vou lá pegar. Tá, ó. Qual dica e conselho você daria para quem ainda tem dúvidas em escolher um odontopediatra? Puxa, eu acho que sim. Tem uma coisa que é importante a gente falar em relação a essa questão, principalmente quando a gente... Ah, não, errei. Errei a pergunta. Então... Que dica e conselho você daria para quem ainda tem dúvidas em escolher odontopediatria? É diferente. Ah, escolher a profissão odontopediatria? Isso. Eu sou tão suspeita, ainda porque, como eu sou professora dessa área, depende, né? Dúvida em que sentido? Qual é a dúvida da escolha? Assim, é uma profissão, eu acho uma especialidade maravilhosa. Olha eu me abaixando aqui, olha, isso aqui é live mesmo, né? Peraí que eu vou...
Carregando aqui, olha, que espetáculo, Priscila, que nós estamos fazendo aqui hoje. Não, porque eu Ah, não mas quero, live é assim, gente. não Live é quero que assim, de jeito é vida ao nenhum. vivo. Já pensou se de É. repente a gente cai aqui de novo? De jeito nenhum. Não, por Então, favor, não. a pediatria, como eu falei, é uma especialidade que é muito. Ela exige muito, né? Porque, como é um desafio a cada momento, a gente está sendo desafiada. Caímos? Não, estamos aqui. Estamos aqui. Né? Como eu falei, ela é difícil, né? Como qualquer especialidade tem uma complexidade maior, tem um retorno muito grande em relação assim ao paciente, a essa troca, né? Como eu falei, essa questão da sinceridade da criança. Eu considero uma área excepcional na odontologia. É algo que eu digo que se você pegar cada especialidade da odontologia, a odontopediatria faz tudo que as outras fazem, só que com diferencial de aplicar na criança. Então, é uma clínica integrada na criança. Então, não tem rotina, a gente faz todos os procedimentos de todas as áreas. É fantástico. Eu nunca me arrependi da minha especialidade. É uma especialidade ampla, então você trabalha com odontologia hospitalar, você trabalha com sedação, você pode trabalhar com Sim. laser, com cirurgia, envolver tudo que você gosta, além do desafio da questão da psicologia do atendimento da criança. Então, vai fundo, Sim, você não vai se arrepender. Você perguntou aí, não sei. né? Ó, também perguntaram, acho que foi a Josiane também que tinha falado antes, ela tem dúvidas sobre anestesia. Eu acho que a gente falou bastante, né, já sobre a sedação. É que eu acho que a Acho que sedação, é. ela não é anestesia, são coisas diferentes. Ah, é verdade, é Tem verdade. A anestesia é outra coisa. outra coisa, mas eu preciso Conta saber. então aí sobre anestesia, doutora. Então, mas o que ela quer saber de anestesia? Porque Ai, fala aí, Josi, pra gente. o que ela quer Mas saber? será que é se pega, se não pega? Deixa eu ver. Fala aí, Josi. Qual que mais específica a sua dúvida? Mas eu acho que deve ser algo do tipo. E também chegou uma outra pergunta aqui para mim, doutora. Tá. Essa ela tinha chegado antes, eu não consegui pôr, eu apaguei ela antes. Por que que as crianças têm tanto medo de dentista? Qualquer um tem, né? Se a gente parar para pensar, vamos lá. Aí depende. Quem que vai gostar, né, gente? Então, depende também. Vamos lá, vai. Primeiro, né? Primeiro precisa separar o que é medo. O que a gente está falando de medo? Então, eu vou voltar no seguinte: se a gente dividir a odontopediatria e falar daquelas crianças até 3 anos, o choro para a gente é uma reação super normal. A gente não considera, na verdade, medo. A gente considera uma reação Sim. normal da criança frente a um estímulo que muitas vezes ela desconhece, né? Depois, todo mundo, se você parar para olhar, né, o que tem num consultório odontológico, tem muitas coisas desconhecidas para a criança, né? Coisas que ela entra ali, ela Sim. não sabe o que vai acontecer com ela. Ela não foi apresentada ainda a situação. Então, Sim. tudo que a gente desconhece, a gente tem o medo, que é o medo do desconhecido. Então, isso é uma coisa que a gente aborda muito nas consultas antes do tratamento, que é Sim. fazer a criança perder o medo do desconhecido, mostrar para ela, apresentar tudo para ela, que vai ser utilizado para que ela justamente conheça e saiba para que serve. Então, por exemplo, primeiro dia que a criança vai, a gente sobe cadeira, baixa cadeira, desce o encosto da cadeira, levanta, acende luz do refletor, joga arzinho. Porque qual é o objetivo de fazer isso? É a criança conhecer. A hora que eu pegar lá aquela seringuinha que a gente tem, ela já sabe que dali ou sai ar ou sai água. Então você vai fazendo Sim. com que ela perca o medo por conhecer, né? E também, sabe, uma dica legal que eu acho bacana de falar para os pais é o seguinte: muitas vezes os pais querem nos ajudar, o intuito é perfeito. Então, vai levar a criança pela primeira vez ao dentista. Quer ver uma fala que é muito comum dos pais? Às vezes, quando a criança está ansiosa, eles chegam e falam assim: ó, não se preocupe, a dentista é sua amiga, né?
ela é legal, ela é sua amiga, não vai acontecer nada, não dói. Veja, a criança que nunca foi ao dentista, primeiro, se você falar que eu sou amiga da criança, ela vai falar, eu não sou amiga coisa nenhuma, porque ele nem me conhece. Não é verdade? E criança é um bicho É muito verdade. esperto. Então ele já está com a orelha em pé, mas ela não é minha amiga. Ah, É não se verdade. preocupe. Você falar para a criança não se preocupe, mas ela não estava nem pensando que ela tinha que se preocupar. Então, você Ela já vai ficar ali preocupada. exatamente. A doutora não vai fazer nada. É outra diz vai fazer nada, não é verdade. A gente vai fazer, né? Porque você levou a criança lá para fazer. Então, eu sempre dou a dica dos pais evitarem, por exemplo, numa primeira consulta, falar muita coisa. Só fala, olha, eu vou te levar no dentista, ele é o médico do dente. E deixa que depois a Sim, gente toma conta de explicar para a criança o que vai acontecer, né? Porque na sim, boa intenção, a gente muitas vezes levanta, coloca lá uma pulga atrás da orelha da criança. Mas é medo de desconhecido, é normal, não sim, conhece, não sabe, né? Ansiedade normal dessa situação nova para a criança. Por isso que a criança é mais sim, com ansiosa, certeza. né? Ó, a Josi especificou aqui o caso da anestesia. Ó, Tá. nunca li nada a respeito. Tenho medo por conta da síndrome, né, do Rubinstein que a filhinha dela tem. Gostaria de saber se corre algum risco. A dentista dela fica com medo de usar. Veja, a gente tem anestésicos locais de vários tipos diferentes. Sais anestésicos e vasoconstritores. Os nossos anestésicos locais, para vocês entenderem de maneira geral, eles têm dois componentes básicos, que é um sal e um vasoconstritor. E eu posso garantir para vocês que a gente tem sal e vasoconstritor e combinações que nos permitem realizar o atendimento de praticamente todas as situações clínicas que vocês possam imaginar, tá? Então, depende das patologias associadas, da condição sistêmica específica, a gente seleciona um sal e um vasoconstritor. Ou às vezes tiro o vasoconstritor, ou mudo o sal, mas eu posso garantir que para todas as situações clínicas, a gente tem recursos para trabalhar com segurança. A anestesia local é muito segura, né? Lógico que a gente tem que ter um conhecimento para escolher corretamente, calcular, é sempre um cálculo em função do peso da criança, mas a gente tem Sim. medicamentos seguros. Então, não tenham receio em relação a medicações. São extremamente raras as situações em que às vezes a gente tem dificuldade em escolher um anestésico para fazer a anestesia local. Quando isso acontece, às vezes a gente pode levar para uma situação, por exemplo, de um atendimento hospitalar para ser mais seguro, né? Mas é muito raro, tá? Porque realmente a gente tem muitos sais e vasoconstritores que a gente pode utilizar aí em combinações diferentes para trabalhar com diversas patologias, diversas condições sistêmicas. Então, não precisa ter receio de anestesia, tá? A anestesia nossa, ela é bastante segura. Lógico que a gente tem que selecionar, como eu falei, e calcular corretamente Sim. em função do peso da criança e tudo mais. Mas a gente tem, tá? Então, pode ficar tranquila, viu? E uma coisa legal de falar, tá, Priscila, que eu acho bacana também, já que a gente já falou de sedação e Uhum. falou de anestesia, quando a gente seda uma criança também, a criança às vezes fica mais sensível. Depende do tipo de sedação, tá? Não são todas. Mas a gente às vezes tem Sim. que reduzir a quantidade de anestésico local que a gente vai usar, porque a criança fica mais sensível ao efeito dos medicamentos de maneira geral. Então, uma coisa muitas vezes que restringe a sedação é em criança muito pequena. Criança muito pequena que Hum, pesa pouco, a gente já não gosta de sedar. Por quê? Porque tem um risco um pouco maior, você tem que reduzir a quantidade anestésica. Então, às vezes, inviabiliza a gente tratar a criança. Então, por isso que tem que avaliar. Cada caso é um caso. E a criança, a gente acaba fazendo a estabilização protetora, que é um recurso muito interessante, que a gente precisa desmistificar, tirar da cabeça que estabilizar, usar um recurso muitas vezes para segurar a criança, que é ruim para ela, não é, tá? Se a gente estabilizar corretamente,
Se a gente segurar corretamente, então a gente tem abridores de silicone que são macios, que a gente coloca na boquinha da criança para sim, manter a boquinha aberta. A gente tem os pad wraps, que são aqueles envelopinhos que a gente pode colocar. A gente sempre pede, às vezes, para fazer o que a gente chama de contenção ou estabilização ativa, que é a mamãe deitar em cima e segurar bracinho e perna. sim. Com a mãe sempre muito próxima. Tudo isso é técnica. Tem maneira correta de segurar para não machucar. Então, a gente também precisa perder um pouco desse receio, porque ele não Sim. traumatiza. Eu concordo que essa Nossa, não mesmo, porque hoje a gente já passou por todo esse processo e hoje o Iô já senta e ele sozinho. fica lá sozinho. Exatamente, isso que eu Muito ia bom. falar. Eu ia falar isso. Eu É, acompanho as crianças desde pequenininha e eu pergunto para elas quando sim, elas estão mais velhas. E eu brinco com os pais. Eu falo, você vai ver. Eu vou perguntar na sua frente daqui a uns anos. Eu falo assim, fulano, você lembra que quando você vinha aqui na tia Sandra, você chorava muito? Eu, tia, eu nunca chorei. Eles não lembram, não lembram. Uma coisa é você ah, segurar e fazer a criança sentir dor. Outra coisa é você sim, segurar para você fazer um trabalho bem feito, rápido, sim, indolor. Isso é o que a gente sim, procura fazer. Por isso que não traumatiza, não causa problema nenhum para a criança. sim. E a gente tem essa certeza, né? Tratar com carinho, com uma equipe treinada, capacitada, né? Então tem que ser assim, não tem jeito. Não, é maravilhoso, assim, é um serviço muito lindo que vocês fazem. Eu só tenho a agradecer, porque o Iô, não, assim, de verdade, quando o Iô começou aí no consultório de vocês, era outro Iô. Ele chegou morrendo de medo, assim, nossa. Mas você sabe, E hoje ele já vai sozinho. mas você sabe por que, Priscila, que deu certo? Porque você foi uma mãe muito especial. Você foi uma mãe que confiou, que sempre colaborou. Confiei mesmo. Então, a criança sente isso também. Ela sente quando a mãe está ali e que ela sabe que o que a gente está fazendo é importante, necessário para a criança. Isso reforça, né, para a criança. Ela tem essa sensibilidade, ela sabe disso. Então, o trabalho é Com um trabalho certeza. em conjunto. É a família conosco. Sem a família junto, a gente não faz nada, né? Então, é um trabalho Sim, conjunto. Então, tem que existir essa confiança, essa empatia, né? Eu me colocar na sua posição para a gente ver o que você está sentindo, de que maneira que eu posso te ajudar. Essa última sim. vez, a penúltima vez que o Johan foi, você lembra que a gente sentou no chão com ele? Ele não queria Foi, sentar na cadeira, ele falou assim: eu sento no chão. foi, E eu sentei no chão com ele e olhei o dente dele foi. no chão, né? Foi porque ele já fazia muito O tempo tempo que que não não ia. ia. E ele Exatamente. estava morrendo de De medo, ansiedade. morrendo de medo. Mas assim, Mas aí depois ele já voltou, acertou na cadeira, já ficou de foi boa das últimas vezes. Foi. maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria saber também eu queria saber, não, eu queria que você falasse sobre o flúor, porque era uma coisa que assim, eu não sabia, foi você que me disse, e o Iô ele teve muitos problemas por causa disso, porque eu não sabia que criança já poderia usar pasta com flúor. Isso. E ele teve vários problemas porque as pastas dele não tinham flúor. E aí, até separei aqui, né? E você que me falou que na pasta de dente tem um lugarzinho que mostra, né, a quantidade do A flúor. concentração do flúor, perfeito. E agora eu olho em todas. Eu É só isso compro mesmo, pasta é com isso mesmo. alta concentração de flúor. Então, e ele teve muitos problemas mesmo quando ele era menor por causa disso. E se eu soubesse disso antes, teria evitado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do flúor, né, para eles. Falo, nossa, esse ponto que você comentou realmente é muito importante, tá? Hoje em dia, vou citar de novo a nossa associação, porque é relevante. Para vocês terem uma noção, vou falar isso porque eu acho que é importante a gente falar também. A odontologia brasileira, a odontopediatria brasileira é considerada a melhor odontopediatria do mundo.
que tem mais publicação científica do mundo. E hoje a odontologia, ela é baseada em evidência científica, assim como é a medicina. Então, tudo que eu vou falar para vocês agora é baseado em estudos, né? Não é porque eu acho legal, porque baseado em estudos. Então, a recomendação que se tem hoje, né, da Associação Brasileira de Odontopediatria, é a de sim começar usando dentifrício fluoretado a partir do momento em que irrompe o primeiro dente na boquinha do bebê. Nasceu o primeiro dente, a gente já começa a usar o flúor. Eu já vou falar como que a gente usa e eu explico para vocês a importância disso, tá? A ideia é que o que a gente tem que ter em mente é que, lógico, quando começa a nascer o dente do bebê, o bebê é muito imaturo. Ele, obviamente, que ele não vai cuspir o creme dental. Então, existe uma quantidade correta, tanto em termos de concentração do flúor no creme dental que a gente vai escolher para a criança, quanto também a quantidade que a gente vai colocar do creme dental na escova. Por quê? Porque a gente tem que considerar que tem que ser uma quantidade mínima que, na situação da criança ingerir, não cause nenhum tipo de nem intoxicação, nem que possa provocar nenhum problema, como fluorose dental, por exemplo, que são manchas nos dentes permanentes que podem acontecer no caso de ingestão de grandes quantidades de dentifrício, tá? Então, o que é indicado hoje? Como você mesmo falou, atrás do tubinho do creme dental tem sempre escrita a concentração de flúor. Isso. É sempre pequenininho, né? Tá sempre ali bem pequenininho, tem que ficar de olho. Então, para criança, a gente usa a partir de 1000 ppm de flúor, entre 1000 e 1500 ppm de flúor. Por que a gente tem que ficar atenta? Porque tem no mercado muitos cremes dentais que têm quantidades inferiores a 1000 ppm. E a gente sabe que para o flúor funcionar, ter um efeito anticariogênico, ele precisa estar pelo menos uma concentração de 1000 ppm. Então, se você compra uma de 500 ppm, de 750, você está comprando uma concentração menor de flúor do que é indicada para ser utilizada. Então, você está usando o flúor. Era as que eu usava. Exatamente, sem ter o benefício que o flúor tem para oferecer. Então, olha atrás, escolhe. A maioria dos cremes dentais infantis tem em torno de 1100 ppm. Comprou uma de 1100, enquanto a criança não sabe cuspir, isso vai até por volta de uns 4 anos, mas varia. E aí, cada uma de vocês que tem os filhos, que tem uma condição diferenciada, qualquer uma que seja, tem que avaliar. E isso a gente consegue avaliar nas consultas preventivas também, mas o próprio pai tem condição de saber quando a criança já consegue cuspir. Então, enquanto ela não consegue cuspir, a quantidade que a gente coloca do dentifrício ou do creme dental é o equivalente a um grão de arroz, é uma sujeirinha, né? Então, a gente tem que usar, no mínimo, 2 vezes por dia este creme dental fluoretado. Então, coloca lá na escova da criança uma sujeirinha que nem um grãozinho de arroz deste dentifrício de 1100 ppm de flúor. Então, vai escovar ao menos 2 vezes ao dia com este dentifrício fluoretado. Isto é a recomendação para as crianças que não cospem, tá? A partir do momento que a criança já cospe, é o mesmo dentifrício, é a mesma pasta de dente, só que eu já posso aumentar a quantidade. Então, a gente fala lá num grãozinho de ervilha, tá? E usar também pelo menos 2 vezes ao dia. O que eu costumo falar para os pais dos meus pacientes? A única situação que eu não indico usar dentifrício com flúor é quando a criança vai para a escola, mandar dentifrício, a criança é muito pequena e ela não sabe ainda, condições ainda dela dosar a quantidade do flúor, eu não recomendo. Por quê? Chega lá na escola, a gente não sabe quem é que vai colocar o dentifrício. Então, às vezes, coloca como uma medicação que eu estou utilizando. Benefício se eu utilizá-la corretamente. Se eu usar errado, eu posso ter prejuízo na utilização. Lembra, o que diferencia, né, o veneno de uma medicação é a quantidade que eu estou utilizando. Então, tem que ser bem dosado. Então, 2 vezes aquela quantidade de um grãozinho de arroz, perfeito. Para o bebê.
Começou a cuspir, né? Já sabe cuspir? Grãozinho de ervilha. E por que que é importante a gente ter flúor na boca? Gente, criança pequena é difícil escovar, né? A maior relato dos pais no consultório, nossa, é dificuldade de escovar dente de criança pequena. Criança fecha a boca, morde. A criança come O muitas Iô vezes chorava ao muito, muito para escovar. É Então eu não difícil. conseguia escovar os do fundo. Então, é difícil. A gente tem ali a criança que se alimenta muitas vezes ao dia e a gente não escova o número de vezes que a criança come, porque é inviável. Você falar, toda vez que seu filho escovar, você comer, você vai lá e escova. Isso não é realidade. Isso não é realidade. Não Sim. adianta a gente querer que tenha uma prática que não seja real, que não seja factível, né? Então, Sim. se você mantém a criança com flúor na boca, você pode te dar ali essa possibilidade de criança comer mais vezes, de você não conseguir escovar tão bem e ela tá mais protegida. E tem um fator que é muito importante, Priscila, que a gente não pode deixar de falar, porque a gente está falando de cárie. A doença cárie, o termo correto é falar em doença, a gente chama de disbiose, ela é um desequilíbrio. Todo mundo tem a bactéria da cárie na boca, tá? Tem vários tipos de micro-organismos responsáveis por cárie. Quando a gente desequilibra a alimentação e a higiene, é o momento em que a cárie aparece. E ela hoje é considerada uma doença sacarose dependente. O que significa isso? A partir do momento em que a criança é apresentada ao açúcar, ela já passa a ter um risco de ter doença cárie. Então, pensa só, uma criança pequena que já come doce, come muitas vezes ao dia, escova no máximo 2 vezes, 3, assim, né? Exagerando, e às vezes a mãe tem dificuldade de escovar porque a criança não deixa escovar. É um prato cheio para doença cárie se manifestar. Então, quando a gente usa o dentifrício fluoretado, a gente tem ali, eu vou te dizer, um pouquinho mais de sossego. Não que a gente tenha, porque se o flúor evitasse totalmente, ninguém teria cárie, se todo mundo usa, né? Não é o fato, mas ele dá uma proteção maior. Ele te dá um pouquinho de possibilidade ali de passar um pouquinho de tempo a mais sem escovar, né? Ou aquele dia a criança comeu um doce, você vai lá, escova, tá com flúor, tá mais protegida. Então, é muito importante a gente ter em mente que a criança precisa ter flúor presente na saliva para protegê-la mais, tá? E o risco aumenta quando começa a ter molar. Enquanto a criança só tem dente da frente, é mais fácil escovar. A gente fala que é superfície lisa. O dente do fundo ele é maior, ele tem suquinho, fissura, entradinha, gruda mais sujeira, aumenta o risco. Então, tem que indicar o flúor nesse sentido. Tem mães que às vezes falam assim, não quero usar flúor. Eu li uma reportagem que falou que o flúor XYZ, que provoca até na área do transtorno do espectro autista, tem muito, né, Priscila? Não sei se você já leu, mas muitos trabalhos que relacionam. Teve uma publicação de Harvard recentemente que começou a correlacionar a fluoretação da água de abastecimento até com o transtorno do espectro autista, diminuição de QI em criança. O CRO nosso acabou de se manifestar, fez uma carta de manifestação rebatendo, porque na verdade os estudos que foram incluídos nessa publicação aí de Harvard foram estudos, a maioria deles estudos chineses, que trabalharam com concentrações altíssimas de flúor, coisa que a gente não usa aqui no Brasil, né? Então, assim, o que eles estabeleceram de correlação, a gente não pode fazer um paralelo com o uso correto. Então, a gente tem que saber que existe toda uma orientação científica por trás dessa indicação de usar o fluoreto, que ele é seguro para ser utilizado. Né? É muito importante. Depois, se você quiser, eu te mando esse documento que eu tenho, que ele fala especificamente do transtorno do espectro autista, com uma resposta toda baseada em evidência desses artigos que falam a respeito disso, tá? Então, o que tem que fazer? Tem que usar flúor a partir do momento que nasce o primeiro dente, nessa concentração entre 1.000 e 1.500 ppm de flúor, enquanto a criança não cospe, 1 grãozinho de arroz, começou a cuspir, 1 grão de ervilha. E beleza. E lembrar que a escovação mais importante é a da noite. Criança dormir sem escovar o dente
é onde a gente tem os maiores problemas. Porque a criança fica muito tempo com a placa ali aderida no dente, diminui o fluxo de saliva, a saliva acaba protegendo, acaba lavando um pouquinho a boca. Então, isso é ruim, tá? Então, esta é a recomendação hoje da Associação Brasileira de Odontopediatria. E, ó, última perguntinha antes da dica. Quando que a gente deve deixar a criança escovar o dente sozinha? Tá. Então, eu vou te falar na teoria, mas a teoria é algo didático. A gente precisa ver na prática. Na teoria, Sim. o que se fala é que a criança passa a ter uma habilidade motora suficientemente boa para ela conseguir realmente fazer uma boa limpeza na boca por volta dos 8 anos de idade. Tá? Então, você veja, é muito tempo que a gente tem que supervisionar. Isso não significa que os pais tenham obrigatoriamente que pegar e escovar toda hora, eles escovarem o dente da criança. Quando é muito pequenininho, tem que fazer isso, né? Até uns 4 anos, não tem conversa, porque eles vão querer escovar sozinhos, mas eles não escovam sozinhos, eles não conseguem. Escova tudo errado. O que é importante? A gente estimular a criança a criar essa habilidade. Então, você vai escovar o seu dente, você dá uma escovinha na mão da criança, você deixa primeiro ela brincar com a escova, ela tentar escovar, né? Tenta ensinar, orientar, mas toda vez, no final, a mãe tem que pegar a escova na mão e tem que fazer aquela escovação final. Tem que avaliar, né? Então, por volta dos 8 anos, a criança já começa a ter capacidade de fazer essa limpeza sozinha. Mas a gente tem que já fazem, tem outras que vão demorar um pouquinho mais. Como é que a gente vê isso? No consultório, nas consultas de preventivas, a gente tem condições de avaliar essa habilidade, né? Então, a gente cora a placa, vê onde tem sujeira, pede para a criança mostrar para a gente como é que ela está escovando. E aí eu consigo saber se ela já pode fazer essa higienização sozinha. Mas eu te falo que depois a criança vai 14, 15 anos, é um inferno. Adolescentes, eles não escovam. Tem hora que eu falo, mamãe, você vai ter que pegar essa escova. Infelizmente, ele acha que ele já é adulto, ele tem 14 anos, mas você vai ter que supervisionar porque não está dando certo. Então, é muito individual. Mas pela literatura, até por volta de 8 anos, a mãe tem a responsabilidade da higienização e porque a criança não tem essa habilidade motora, tá? Para fazer isso. E não esquecer do fio dental, tá, gente? Exatamente. Que antes eu não passava no ioiô e a doutora falou que tem que passar. Tem que passar. A partir do momento que a gente já tem dente em contato, a gente chama de contato proximal, um dente encostadinho no outro, tem que passar o fio. O fio é mais difícil inicialmente, mas hoje a gente tem os fios específicos, né? A gente chama de flosser, mini flosser, que são os fiozinhos que são mais fáceis até para a mãe passar. Mas tem que passar. Perfeito. É fio dental. E eu vou falar uma última coisa, né? Antes de dar essa dica, que é bem legal, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que muda toda a história da criança em termos de doença. A gente está falando de doença cárie, tem muitas outras, né? A gente fala de oclusão, maloclusão, morder errado. Isso é outra doença extremamente prevalente na odontologia. Isso aí é assunto para outra live, hein, doutora? Mas o que eu ia falar dessa? Que é importante para a gente falar de cárie. Um dos aspectos mais relevantes é controle de dieta. Principal responsável. Qual é a recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde? Só introduzir açúcar na dieta da criança depois que a criança tem 2 anos de idade. Isso, gente, muda a história da criança em relação à doença cárie. Todos os trabalhos científicos mostram que a criança que começa a consumir sacarose mais tarde, ela tem menos doença. Tá? Por quê? Porque o dente já está totalmente calcificado, ela já tem hábitos de higienização mais arraigados, a mãe já consegue limpar melhor. Você já tem vários aspectos que vão favorecer. Então, se você apresenta mais tardiamente, você diminui o risco da criança ter doença. E a doença cárie na primeira infância, e principalmente no bebê, ela é de progressão muito rápida. Eu vou falar um negócio que talvez vocês não saibam, mas eu tenho paciente que usa dentadura com 2 aninhos, 3 anos de idade, porque já perderam todos os dentes por doença cárie. E usa dentadura em criança, né? Então, isso é muito importante, tá? De saber da importância da gente introduzir mais tarde o açúcar na dieta da criança. Isso faz toda a diferença para nós em relação à doença cárie. Com certeza. Ó, temos 6 minutos para responder mais 2 perguntas. Ai, meu Deus do céu.
O que que você aprendeu, doutora, de mais importante na sua profissão até hoje? O que eu aprendi de mais importante? Bom, eu acho que essa questão de me colocar no lugar do outro, da empatia. Que eu aprendi isso mesmo no dia a dia, no trato com os meus pacientes e com os pais dos meus pacientes. A odontopediatria é outra coisa importante na odontopediatria, é que, na verdade, a gente lida com a família, o núcleo familiar, são os pais, a ansiedade dos pais. E a gente só consegue, na verdade, ter sucesso quando a gente entende que a gente precisa olhar, primeiro, o que que aquele pai está buscando, né? O que que ele pretende em relação a você e até onde você pode chegar, né? Até onde você pode ir, se colocando no lugar do outro, né? E sabendo, então, quais são os seus limites, porque todos nós temos limitações. Então, até onde eu posso ir naquele tratamento para que eu consiga ajudar aqueles pais, ajudar aquela criança, sem que isso seja algo que agrida, né? Sem que isso seja algo que provoque infelicidade, inquietação, né? Então, a gente tem que aprender a compreender, uma vez que não é uma coisa simples, você vê o seu filho chorando, você vê o seu filho ali recebendo uma anestesia, você tem que segurar, você vê o seu filho na estabilização protetora. Então, acho que isso é o que eu procuro todos os dias aprender. E a gente aprende cada dia, cada situação diferente é um aprendizado novo. Ai, que lindo! Agora aqui, ó, deixa um recado especial aqui para os pais do Amor Especial e para quem está assistindo a nossa live, para quem vai assistir também, que ela vai ficar gravada. Deixa um recadinho especial. Deixo. Primeiro, eu quero agradecer de coração. Foi uma honra para mim. Eu quero dizer que vocês são muito especiais, de verdade, né? Por todo o trabalho, pela força que vocês têm, né? Então, é um exemplo a ser seguido por todas as mães é um exemplo a ser seguido, né? E eu quero dizer, se eu posso deixar um recado, assim, em relação à minha profissão primeiro, é dizer que procurem mesmo, desde cedo, né? Levar seus filhos ao dentista, né? Porque isso vai mudar toda a história, pode ter certeza disso, muda a história da criança. E vocês podem ter filhos que não tenham doença na cavidade bucal, isso é possível, é muito possível, desde que a gente consiga realmente realizar este acompanhamento desde cedo ali. E, se possível, desde o período gestacional, como a gente falou, tá? Então, procurem mesmo a fazer prevenção, que é o que a gente pode fazer de melhor, é o mais fácil, que é o menos doloroso, que é o menos, né, que é o que é mais importante de nós fazermos, tá? E dizer que, de verdade, hoje eu aprendi muito com vocês, com as perguntas de vocês, de estar aqui, né? E estou super à disposição. Se você depois quiser passar meu WhatsApp para as mães que quiserem tirar dúvida, mandar mensagem para mim, assim, super à disposição para o que vocês precisarem. Eu não sei tudo, não sou dona da verdade, o que eu não sei eu vou buscar informação, né? Porque a gente não nasce sabendo tudo, a gente sabe muito pouco, né? Mas a gente vai buscar informação. Então, meu gratidão eterna pelo convite de vocês. Foi um prazer enorme. Ah, Prazer enorme. nós que agradecemos! Maravilhosa você, Sou Sandra! nada, sou nada, não. Muito, Longe muito, disso. muito obrigada. Ó, quem quiser saber mais sobre a Sandra, como é que a gente faz para te encontrar, Sandra? Passa aí seu Instagram, Meu Instagram é o, o- San, S-A-N, Echeverria, que é meu sobrenome, tá? sim. Então, E você atende na Oral Oral Beauty, né? Beauty, isso. Na Oral Então, Beauty. gente, é só procurar Oral Beauty que vocês vão encontrar a doutora Sandra lá. Maravilhosa, para atender as nossas crianças lindas. Muito Obrigada. obrigada, Eu que Sandra. Foi agradeço, de assim um verdade. prazer Manda um beijo enorme. pro meu rapaz, tá? Fala que eu Ah, eu mando falei. sim. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui na live com a gente. E ó, Deus abençoe a todos. Obrigada, doutora Nada, Sandra. tchau, beijo. Tchau, tchau.